On the record, no ar, 4 de fevereiro, mais uma vez, estamos aqui juntos, reunidos, já direto ao nosso time, aqui comigo, Carlota Ribeiro Ferreira, Rafael Lopes, Benedita Sampaio Nunes, bem-vindos mais uma vez, pessoal, como estão? Como estão nesse início de ano? Tudo bem por aí? Sim, quer dizer, aqui está frio, contrariamente a vocês, não é? Aqui tá Bem quente. contrário. Enfim, né? A gente falou mês passado que não tava com cara de verão. Chegou, verão chegou aqui no Rio de Não, Janeiro. chegou e chegou chegando. Ai, mas é isso. Simbora, porque vamos lembrar a todos que esse é o nosso espaço para debater as pautas do momento, né? Nossa reunião editorial da Win World Newsroom. E é aquilo que vai guiar os nossos trabalhos, o que está passando pela cabeça, pode ser ali um ponto adicional nos nossos projetos. E hoje temos uma pauta que engloba muitos dos temas que a gente vem falando nos últimos meses, mas de uma forma diferente. A gente está falando de tecnologia, a gente está falando do poder das comunidades, das novas tendências para o mercado de trabalho. E a gente tem como pauta hoje uma sigla, DAO, ou DAO. Vocês já ouviram falar nisso? Quem está trazendo é a nossa Benedita. Estamos falando de organizações autônomas descentralizadas. Vamos entender melhor o que significa isso. A princípio, Beni, já tenho de você o seguinte: é um fenômeno de comunidade, correto? É permitido e nasceu fundamentalmente por causa da tecnologia, por causa da internet. E tem dado o que falar, veio para ficar. Diga mais e a gente começa o debate. Então, começo já por dizer que é um fenómeno assim, algo complexo, tem contornos complexos e que eu não domino. Portanto, simplesmente acho que é um fenómeno muito interessante que está a acontecer, que eu tenho ouvido falar e que achei interessante trazer aqui. Portanto, vou-vos dar aqui algumas ideias sobre este fenómeno dos DAOs. Para depois discutirmos, mas ainda tenho muito para aprender sobre este assunto. Portanto, quem estiver aí cheio de conhecimentos de tecnologia e achar que eu estiver a dizer um disparate, fica com este disclaimer. Portanto, as chamadas DAOs são, como disseste bem, Nath, um fenómeno de comunidade online recente, no sentido em que surge com a evolução do mundo das criptomoedas e que está a ganhar bastante importância. Os contornos das DAOs ainda geram incerteza, mas o que é certo é que vieram para ficar e têm o potencial de fazer nascer grandes projetos que quebram os paradigmas atuais. E nós gostamos muito disso. DAO é a abreviação de Decentralized Autonomous Organization, em português, Organizações Autónomas Descentralizadas. E é um fenómeno de comunidade. Portanto, desde os primórdios da existência humana, as pessoas sentem a necessidade de se juntar e criar grupos ou comunidades de interesses comum, não é? Isso é que leva os projetos avante e a sociedade avante. As empresas que nós conhecemos hoje nada mais são do que uma evolução social e económica deste fenómeno de agrupamento dos seres humanos. As DAOs são uma nova forma de associação entre seres humanos que desafia os modelos tradicionais porque apresenta essencialmente uma nova forma de governança e de execução. Portanto, uma DAO é uma organização com um objetivo comum e que pode ser dos mais diversos tipos. Pode ser um clube de futebol, pode ser um projeto que precisa de um crowdfunding e pode ser uma criptomoeda, como a Bitcoin. Estabelece os seus próprios objetivos e regras, tais como os estatutos de uma empresa, através de smart contracts, que se materializam em códigos de programação de software auto-executável, ou seja, autónomo, com base em blockchain, o que torna tudo transparente e verificável para qualquer pessoa que tenha interesse. Portanto, no fundo, é como se toda a estrutura desta comunidade fosse, as regras desta comunidade já fossem todas implementadas através de código, não é? E o que faz com que haja uma confiança acrescida neste fenómeno e um interesse
crescente por parte das pessoas que já não confiam noutros modelos e noutras estruturas de agrupamento como o Estado, o partido político ou a empresa, porque por várias razões, se calhar, já não acreditam na transparência que estes veículos são capazes de oferecer e, portanto, muitas pessoas estão-se a virar para este fenómeno em volta da tecnologia que é a DAO. E, portanto, neste modelo inovador de governança, as decisões não são tomadas por um governo central ou hierarquizado. Não há um CEO da DAO. São tomadas por meio de votos dos seus participantes na procura da maior descentralização do poder possível. E, portanto, o voto, e às vezes o voto eu quero propor uma ideia para fazermos alguma coisa. Pode ser uma conferência. Esse voto é exercido através de um token. Portanto, isto são muito palavras deste mundo das criptomoedas que tornam isto tudo mais complexo, mas o token é uma espécie de, como se fosse uma senha, não é? O voto é exercido através de um token e esse token é emitido pela DAO a quem deseja fazer parte da DAO e do projeto. E, portanto, no fundo é como se equivalesse a ações de uma empresa, como nós conhecemos. Os tokens são emitidos para financiamento da DAO. Portanto, a DAO tem as suas regras de comunidade, valores, tudo o que quiserem, propõe-se a um projeto. Para realizar esse projeto, vende tokens às pessoas que estão interessadas em fazer parte desse projeto. E depois as decisões à volta do projeto são tomadas por votos através dos tais tokens. E, portanto, há aqui um fenómeno de autonomia, de automatização, de transparência, de maior confiança e um plano mais horizontal e não hierárquico. E eu acho que isto, só por si, atrai e vai atrair cada vez mais pessoas em volta deste fenómeno, desta nova forma de governança corporativa, de fazer acontecer um projeto. E é isto. Uau! Olha, pelo que eu bem entendi até agora, eu acho que tudo que você trouxe, Benny, junta uma porção de coisas que a gente falou já desde o início do On The Record. Aí eu enumerei aqui algumas. Comunidades globais, contratações remotas, token, a gente falou também, o metaverso, cultura e diversidade, diversificação, comando compartilhado, pega tudo isso, junta e vai pro next level. A gente tá falando de DAO, é isso? É como se fosse tudo isso to the next level mesmo. E, nossa, né? É futuro, agora, mas é super presente já. O potencial disto, as configurações possíveis, nós ainda não sabemos bem o que é que vai acontecer, mas que tem potencial para projetos enormes e muito giros, tem. Sim. Mas numa lógica de projeto ou de missões, ou seja, porque não há propriamente, imagine, quem funda tipicamente, mesmo que seja um grupo de pessoas que fundam uma DAO, há um propósito, há uma missão, há um objeto. E de alguma maneira aqui, se por cada ideia nós estamos a lançar um token, por cada projeto estamos a lançar uma iniciativa, na realidade não se aplica por completo à entidade corporativa, não é? Ou seja, aquilo que nós conhecemos de uma entidade corporativa ou de uma empresa nos dias de hoje. No sentido em que... Exatamente. Mas eu percebo porque há um plano mais horizontal do que propriamente vertical, mas também mais de curto prazo do que de longo prazo, muitas vezes, não é? A nível de... não sei, é meio estranho. Você tem várias... Você tem empresas que eles estão montando desde marketing a fundos de investimento, por exemplo, fundo de capital de investimento, que são coisas que não é um projeto a curto prazo, né? Quando você, ainda mais falando de fundo de investimento, é tudo para longo prazo, a grande maioria. Eu acho que Fala, isso Benny. faz parte, exato, Rafa, acho que isto faz parte daquilo que é a regra definida no início da DAO. Portanto, a DAO pode ser de curto prazo ou de longo prazo. Por exemplo, a Bitcoin foi considerada a primeira DAO eficiente e de longo prazo, ou seja, eficiente no longo prazo, pelo menos. E portanto acho que isso é uma decisão da própria comunidade. Depois, se funciona ou não no longo prazo é outra questão.
Eu acho que é uma maneira de se organizar e de fazer negócios e de se colaborar num mundo metaverso, né, cada vez mais digital e tecnológico. E aí, agora, dentro disso, você pode ter vários tipos de negócio. Você pode ter uma moeda que veio para ficar a longo prazo, você pode ter um projeto que vai ser no espaço do tempo, você pode ter co, é, codona, é ótimo, né? Isso daí Com nem a existe essa liderança, palavra. né? Co-liderança. Não, é porque você pode, por exemplo, eu estava vendo, ser dono de uma parte dos royalties de uma música, por exemplo. Então, um cantor bota uma música que ele quer lançar lá como um NFTs e você vai e compra uma parte. Aquilo é um projeto num espaço curto no tempo, mas aquela música vai dando streaming para sempre. Então, Sim, vira uma fonte de renda, talvez, de certa forma. sim. Mas, enfim, isso para mim Sim. também é tudo muito O que eu acho mais fascinante e interessante assustador. nesse primeiro momento é a gente perceber que tem várias tendências aí que se juntam, então cada vez mais latentes. Não necessariamente ao mesmo tempo, como é o exemplo da DAO, a princípio, mas que já se manifestam aqui na WIN ou fora e ao nosso redor o tempo inteiro. Por exemplo, compartilhar lideranças de projetos, de gestão de empresas, tomar decisões em conjunto e vários outros aspectos que acho que essas DAOs colocam ainda mais luz sobre vários pontos, várias tendências que já estão transformando as organizações, né? Sim. Exatamente. E Sim, o Frédéric Laloux já falava há vários anos agora, isto foi um autor em um livro que a Carlota na altura fez descobrir, que é o Reinventing Organizations. Ele já falava de que o futuro das empresas passava por um plano mais horizontal e menos hierárquico, e portanto eu acho que tudo isto é a congregação de várias tendências e de uma procura dos seres humanos por um veículo diferente para levar avante os seus projetos. Então, com relação a isto das DAOs, é que realmente isto tem muito mais a ver com os modelos organizacionais e de governança, que eu acho que de facto estão mais procurados nesta nova geração. Por um lado, do ponto de vista de negócio, para a agilidade, que também, de alguma maneira, o contexto exige. E eu acho que essa agilidade, essa capacidade de resposta, como exige decisões também mais rápidas, se forem partilhadas, talvez haja uma probabilidade maior, de alguma maneira, de sentir várias perspectivas e de estarmos mais adequados e, de alguma maneira, apropriarmos melhor uma resposta, porque ouvimos mais interlocutores e mais participantes nessa resposta. Por outro lado, também acho que estas novas gerações, e até pela maior consciência que têm das suas vidas, dos equilíbrios que querem ter na sua vida, a liderança sozinha é muito solitária, muito exigente do ponto de vista físico e emocional, e eu acho que está a haver um cuidado maior e mais consciente de efetivamente fazermos as coisas mais em partilha, mais uns com os outros. É muito mais até do ponto de vista de sensatez, não só na adequação das respostas àquilo que o mercado ou que o cliente exige, mas também para nos protegermos, e não é nos protegermos no sentido de não sermos capazes de tomar uma decisão sozinhos, é nos protegermos do ponto de vista de fisicalidade, vivermos em saúde e vivermos em equilíbrio. Eu acho que é muito interessante. No outro dia, até numa conversa com um miúdo, na realidade, brilhante, ótimo aluno, com uma carreira promissora, mas havia uma coisa que ele tinha muito claro: eu não quero liderar sozinho, a menos que sejam lideranças partilhadas ou viver em ambientes mais colegiais. E eu acho que esta história dos colégios, das cooperativas, de sermos mais participativos, é muito interessante. Também nós, do ponto de vista das lideranças de projeto, e até por trabalharmos numa high intensity industry, não é? Vemos que realmente, se calhar, lideranças de projetos, lideranças partilhadas, portanto, o estabelecimento de co-lideranças, pode ser muito mais simpático para as pessoas e até para as respostas que nós damos, não só aos clientes, como dessas equipas à própria organização, a nós, não é? Ou seja, há aqui uma postura muito mais, não sei, que eu sinto que as pessoas ficam mais confortáveis nos dias de hoje. E, portanto, acho interessante esses modelos e, obviamente, quando isto consegue ser profissionalizado com código, com
com, obviamente, processos instituídos, com tokens que seja, e nessa dinâmica acho super interessante ver isso, esses modelos de governação e esses modelos de decisão acontecerem no âmbito de uma DAO, pronto, que agora já se consegue pôr um nome. Mas acho isso muito interessante mesmo. Eu também acho super interessante, mas agora só para fazer um contraponto, eu lendo e escutando vocês falarem, vem umas coisas assim na minha cabeça que eu sempre fico um pouco com dúvida, porque, por exemplo, eu também sou um tipo de pessoa que eu acho que eu gostaria mais de estar numa liderança compartilhada do que propriamente um líder sozinho. Fico à vontade, gosto de trocar ideias, gosto de debater, gosto de trabalhar em equipe. Por outro lado, eu fico, por exemplo, no caso de uma DAO em que todos estão numa posição horizontal, não tem a hierarquia de uma empresa, a gente pensa muito só no líder como aquele tomando a decisão e como se ele tivesse todo o poder, mas ele também tem um papel muito importante, a responsabilidade das coisas que estão acontecendo na empresa é dele. Se você dá um problema, se você tem uma fraude, se você tem alguma coisa, enfim, você tem uma pessoa que responda. E quando estava lendo sobre as DAOs, eu fiquei assim, ok, e se acontecer alguma coisa? Quem é que vai responder por isso? E numa liderança compartilhada, isso tem que estar muito claro. Quem é que vai responder? Vai ficar, não, essa foi a sua parte da liderança. Não, essa é a minha parte da liderança. Como é que a responsabilidade, o accountability, que um líder tem que ter, como é que se faz numa coisa tão horizontal? Então, isso foi uma coisa que eu fiquei assim curioso, não que não seja possível, mas eu fiquei curioso como é que se faz. Um outro ponto também que me bateu, eu falei, mas eu acho que isso é muito do que a gente está vendo em vários aspectos dessa nova onda disruptiva tecnológica com o metaverso, com as DAOs, bitcoins, cripto, tudo, que por um lado, eles estão com mais agilidade, conseguem fazer coisas porque não tem nenhum organismo centralizador governando eles conseguem fazer as próprias regras e com isso as movimentações são muito rápidas, mas eles não vivem só nos mundinhos deles fechados, eles interagem com o mundo real, vamos dizer assim, e depois desse mundo real se aplicam outras regras. Então, essa parte jurídica da relação entre essas DAOs que vivem no próprio mundo, com depois um outro mundo que também está fazendo negócio, contribuindo para as DAOs e vice-versa, isso eu ainda, sabe, acho que fica muito confuso ainda para mim, sabe? Eu acho que, como tudo precisa ser regulamentado, porque a falta de regulamentação ajuda na agilidade até a segunda página, né? Depois chega um ponto que, quando começa a dar problema, você precisa ter uma diretriz, você precisa ter um guidance para como é que eu vou agir, o que é permitido, o que não é. E mesmo falando de tecnologia, você cria uma tecnologia para tornar uma coisa super segura. Vai ter alguém que vai criar uma tecnologia que vai conseguir quebrar essa segurança. Então, assim, mesmo dentro das DAOs, você teve alguns pouquíssimos casos de hackers que aproveitaram um bugzinho que deu e entraram, principalmente nas criptomoedas, e fizeram roubos absurdos, incríveis mesmo. Então, enfim, só para eu trazer assim, os pontinhos de reflexão do outro lado, quando eu fico mais na dúvida. Excelente, Mas é excelente ponto. espetacular. É verdade. E esse ponto da responsabilidade e do enquadramento legal, se bem que eu acho que na realidade todos estes mundos vão viver até haver quase que como é que se diz, tudo isto agora vai conviver, não é? Até se conseguirem começar a definir regras, mas que as coisas já estão a surgir e que de facto nós sentimos que as pessoas estão a enverdar e estão com um gosto grande por criar organizações com este tipo de governação e com este tipo de participação, é verdade. Agora, depois, como é que isto se regula tudo? Sim, e internacionalmente, né? A gente está falando de uma regulação global, porque cada membro dessa organização sendo de uma legislação diferente, onde que está o core da empresa, da situação, onde é que fica registrado tudo. Exato, isso é um ótimo ponto. É um ótimo ponto que o Rafa levantou e acho que é um dos pontos que é levantado quem está mais perto destas comunidades. Eu acho que ao perceber, ou seja, os reguladores ao perceberem porque é que as DAOs estão a ser
atrativas para muitas pessoas, têm que perceber como é que, protegendo estas realidades, conseguem acautelar as preocupações que num primeiro momento deram aso à sua nascença, ao seu aparecimento, não é? E portanto isto, pronto, é um mundo e é um... Eu acho que só como tudo, com a experiência e com ver como é que as coisas correm, tentar acautelar de uma forma, tentar acautelar de outra forma, se calhar vai ser uma realidade que se vai aproximar das empresas como a conhecemos, mas com regras diferentes. Veremos. Não, com certeza é uma onda disruptiva que veio para ficar e que vai causar um impacto na maneira como a gente faz, como a gente colabora, como a gente faz negócio, como a gente vive, isso sem sombra de dúvidas. Mas como tudo também na vida é aquilo, a gente vai aprendendo e vai desenhando e vai formatando para entender como é que esse novo mundo, essa nova onda vai conversar com um mundo também que já Sim. existe e também está em processo de evolução, né? Mas eu acho que não dá para voltar para trás, depois de perceber que esta estrutura oferece transparência e eficiência. Eu acho que é difícil voltar para trás por causa de questões regulamentares e não tentar integrá-las no que são as possibilidades de veículos para a realização de projetos. Portanto, parece-me que há aqui um caminho pela frente, nada fácil para quem vai ter que regular isto, mas eu acho que é daquelas coisas que vieram, são disruptivas e agora vamos ter que lidar com elas. E vamos ter que tentar captar aquilo que elas trazem de melhor, tentando acautelar os riscos que vêm associados a isso. Mas isto é evolução. Agora, quem diria que aquelas comunidades inofensivas do Orkut, quando nos reuníamos pela primeira vez, digitalmente, agrupados por afinidades, inofensivas, despretensiosas, iam evoluir e se transformar, porque ali está uma raiz, uma sementinha em comunidades globais de pensamento através de podcasts, como a Carlota já trouxe aqui, em outras formas de se organizar e agora tão profundamente envolvendo parte jurídica, financeira, empresas, pessoas, o mundo inteiro. Política. Novas realidades. E é isso. E esse tema realmente que o Rafa trouxe, que é muito grande, que é a responsabilidade, pois como é que... Só que de facto até esse novo conceito de responsabilidade se calhar é um conceito que vai ter que evoluir, ou seja, vai-se ter que conseguir definir como é que se encontra a responsabilidade quando ela é tão partilhada, não é? Mas devemos lá chegar, porque eu também acho que isto é um point of no return. Desafios do nosso tempo, por mais surpreendente que pareça, né? A gente acha que a gente ainda está num tempo distante, a gente já está no futuro, é muito curioso isso, né? As gerações vendo tantas mudanças acontecendo, e pera, a que geração eu pertenço mesmo? A essa sim também. Já estamos vivendo coisas super disruptivas. É verdade, são tempos muito interessantes. Sim. Vamos para as nossas dicas finais. Acho que foi uau essa discussão. Temos uns minutinhos ainda. Não sei se prepararam alguma dica. Quem quer começar? Beni? Então. Sempre eu. Carlota? Não, eu posso começar. Então. Eu estou a pensar ainda. Boa. Não, há duas coisas. Uma decorre deste tema até, que eu acho que é um trabalho de casa até para os líderes e para os gestores atuais, que é assistindo a estes fenómenos, esta proliferação das DAOs, ou seja, de alguma maneira, estes fenómenos que vão de alguma maneira transformando progressivamente as nossas organizações e a nossa forma de estar, olhando para os nossos negócios, onde é que isto impacta, onde é que eu devo começar a refletir sobre as mudanças, porque eu acho que não devíamos deixar esta discussão ou esta reflexão para muito tempo depois. Eu acho que o interessante de irmos acompanhando as tendências e os fenómenos é exatamente ir trazendo, no meu caso, o que é que eu faria? Como é que isto pode evoluir? Porque eu acho que essa antecipação
é muito válida. Portanto, isto deixou-me com a pulga atrás da orelha e, obviamente, acho que vai ser aqui um tema de reflexão, mesmo no caso e na evolução da WinWorld e de outras empresas, até nossas parceiras e clientes. Acho que vai ver nesta constelação como é que isto, onde é que nós nos vamos encaixar e como é que vamos navegar e com que modelos. Acho que isso é super interessante. Depois, há aqui uma outra. Este fim de semana foi um fim de semana bom, porque foi daqueles fins de semana em que deu para ler bastante, para ouvir bastantes podcasts, para correr e ouvir coisas giras. E, entretanto, gostei imenso de ouvir um podcast do Jay Shetty com a Roxy, eu não consigo dizer o nome dela, mas eu repito aqui, mas basicamente a Roxy, onde é que ela está? Deixem-me só aqui ver. Portanto, um podcast da Roxy Nafousi, que é uma autora que escreveu um livro, um best-seller global chamado Manifest, e que eu acho que vale a pena ouvir. Não só, é óbvio que há aqui muitos conceitos que nós já conhecemos, mas eu acho que há determinados apelos ao self-love, self-care, transformation, manifestation, que são muito interessantes de ouvir nesta conversa entre duas pessoas tão interessantes e tão giras como o Jay Shetty e a Roxy. Acho que vale a pena, é uma coisa que obviamente quem está atento e quem está consciente e quem gosta de estar em permanente monitorização de sentimentos, objetivos, etc. Mas eu acho que traz o manifestation, a intencionalidade, aquilo que colocamos nos nossos pensamentos e nas nossas ações na agenda do dia, sob uma nova perspectiva, ou por outra, sob duas novas perspectivas do Jay e da Roxy. Acho que é um podcast giro de se ouvir. Boa. Portanto, Jay Shetty com Roxy Nafousi. Ótimo. Vou pegar carona também, dar uma dica de podcast. Para quem ainda não ouve, né? Se é que tem alguém que não ouve, que é um podcast do Financial Times, Working It. Super pílulas curtas, de 15 a 20 minutos. Working It, Financial Times, também abordando temas do momento para as organizações, para o mundo corporativo. Alguns disruptivos, como os que a gente traz aqui, fazem muitas listas de bons livros de negócios do momento. Então é sempre bom também ficar ligado, quem não tem tanto tempo para ouvir algo mais longo, que é uma coisa curta. Eu gosto muito. Working It, Financial Times no podcast. E aproveito para avisar, quem assiste a gente pelo YouTube, pela Newsroom, estamos também no Spotify. Então pode nos ouvir como podcast também na sua corrida, nos seus afazeres domésticos, no trânsito. Também estamos lá. Pode nos seguir, por favor. É isso. Beni ou Rafa, mais dicas? Temos lá? Então, quem quiser perceber mais sobre DAOs, temos aqui uma pesquisa, fiz aqui uma pesquisa rápida sobre um livro aqui mais ou menos recente, do ano de 2021, na verdade, que se chama Decentralized Autonomous Organizations, Internal Governance and External Legal Design. Portanto, aparentemente este livro, que eu não li, mas que fica aqui a dica por termos falado disto neste On The Record, aparentemente reconcilia aqui as várias preocupações que nós falámos e, portanto, deve ser com certeza interessante de consultar. Desculpem, o autor é Wolfgang Kahl. Boa. Debates com bibliografia, debates com referência, vamos todos buscá-lo. Boa, gostei. Kahl. E é isso. Fechamos. Rafa, alguma dica final, inspiradora? Uma mensagem? Não tem, olha, eu não tinha pensado em dica, também não tem nenhuma mensagem inspiradora. Mas eu ainda tenho uma Mas já que mensagem estamos final. falando de podcast, a gente também não pode esquecer de um outro podcast que nós temos que é realmente muito interessante, que é o BR Talks, que a gente convidou já mais de 10, estamos o quê? No 13º, 14º, líderes brasileiros e todos com histórias muito interessantes, cases de sucesso aqui no Brasil, desde posicionamento de marca, falar de diversidade e inclusão, falar de saúde mental, falar de inovação e tecnologia. Então, para quem quiser conferir, é só pesquisar também na nossa página do YouTube, na nossa página da Newsroom ou no Spotify, BR Talks, que vale muito a pena. Boa.
E agora eu tenho uma mensagem final. Então Diga. posso achar. Ah! Não, é verdade. Obviamente que hoje é um dia muito especial, um bocadinho emocionante demais, mas pronto, tentando não ser muito lamechas, mas basicamente temos aqui o nosso Rafa que vai para o Dubai e aqui numa mudança extraordinária do Brasil para o Dubai, nós aqui a apoiar e a suportar tudo. Mas pronto, mas entretanto vai fazer aqui uma mudança. Portanto, vamos fazer aqui uma mudança também neste podcast e vamos a ter todos os meses um novo convidado, ou seja, vamos fazendo uma variação do nosso convidado e o Rafa vai abraçar uma super viagem, um super projeto e que nós estamos super orgulhosos e super agradecidos, e no meu caso porque embora eu não tenha uma DAO instituída, o Rafa era assim a minha partilha, o meu parceiro, mas pronto, agora isto vai tudo ter uma reorganização boa também, obviamente já temos aqui novas pessoas na equipa também, mas claro, queria acima de tudo fazer um agradecimento do fundo do coração assim gigante e pronto, Eu que e agradeço. das pessoas melhores e às Eu que agradeço. ordinárias. Eu nunca sei fazer esse coração. É assim, é assim. Maravilhosa. Isso. Mas pronto, enfim. Mas cá está. Mas um Mas dia continua. destes o convidado será novamente o Rafa. Aham, quem não disse tem que você vai dúvida. fugir da gente? Nos vai falar sobre as suas novas aprendizagens. Exato. Exato. O É On The verdade. Record vai sentir falta, obviamente, dos insights super diferenciados de Rafa, desse carisma, desse sorriso. Obrigada, a gente agradece também. Nos vemos em breve, Rafa, em qualquer participação especial. Beni e Carlota, até o próximo mês. Então, gente, a partir de março, faremos um rodízio com a equipa da Win, com convidados especiais, mas sempre aqui, todo dia 4, com os debates das pautas que estão mexendo com as nossas cabeças e os nossos projetos. Muito obrigada a todos, bons voos a todos, bom voo, voe alto, Rafa, e até a próxima, Obrigado. pessoal. Tchau. Tchau, tchau.